crianças, tudo bem com vocês? Mais um domingo, mais uma escola dominical e nós aqui juntinhos para mais uma lição. Bom, para recordar, quem é que lembra a aula que a tia Dalva deu semana passada? Quem lembra? Se você disse que era sobre Davi, você acertou! Muito bem! Tia Dalva falou então sobre o menino Davi, aquele menino, o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, que foi escolhido para ser substituto do rei Saul, porque rei Saul não estava mais obedecendo às vontades de Deus. Então Davi seria então o escolhido, o ungido para ser o novo rei de Israel. E foi isso então que o profeta Samuel fez, ungiu Davi para ser o novo rei de Israel. Bom, continuando a história, nós vamos encontrá-la então no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 58. Então, quem quiser acompanhar na Bíblia, esse é o capítulo e os versículos que estão a história de hoje. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem foi Davi? O que ele fazia? Você se lembra? Tia Dalva comentou. Davi era um pastor de ovelhas. Ele gostava, então, de cuidar das suas ovelhas, apacentá-las, né? E ele estava ali sempre protegendo cada uma delas. Vocês sabiam que mesmo Davi não sendo tão alto, ele era muito corajoso? Sim, exatamente. Vocês sabiam que quando um urso ou um leão atacava as ovelhinhas que Davi cuidava, ele partia para cima e ele lutava com o leão e com o urso e ganhava? Pois é, criança, lá na Bíblia a gente encontra falando sobre isso, que Davi lutava contra o urso, contra o leão e ganhava. Mas vocês sabem por que Davi era tão corajoso assim? Porque ele confiava em quem? No Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era obediente. Ele escrevia salmos, crianças. Vocês sabiam que os salmos que estão na Bíblia, a grande maioria foi Davi que escreveu? Ele gostava de cantar salmos, de louvar ao Senhor com seus salmos e passava ali horas, então, cuidando das suas ovelhas e então também tocando a sua harpa e compondo os seus salmos. Então, a outra profissão de Davi, podemos dizer sim que era uma profissão, um dom, era ser tocador de harpa. Então, Davi fazia o seu serviço de tocar harpa, né, o seu dom, para o rei Saul. Quando o rei Saul estava muito nervoso, muito agitado, muito zangado, era Davi que tocava a harpa para o rei Saul e isso acalmava o rei. Então Davi, o filho de Jessé, o caçula, também tocava a harpa para o rei Saul quando ele estava muito agitado. Mas a sua função principal era ser pastor de ovelhas. Certo dia, enquanto Davi apacentava as ovelhas, estava acontecendo em Israel uma guerra. Os filisteus, que eram os principais inimigos do povo de Israel, estavam ali, querendo guerrear novamente, porque já haviam perdido algumas vezes, mas dessa vez eles estavam ali para ganhar. Então, todo o exército estava se reunido no vale para essa batalha. Já fazia pelo menos 40 dias que isso estava acontecendo. E vocês sabem que os filisteus não estavam ali para perder, né? Vocês sabiam que eles tinham um campeão? Exatamente. Um homem tão alto, que ele tinha cerca de 3 metros de altura. Vocês acreditam nisso? Um gigante. A minha parede aqui tem mais ou menos 2,80 metros de altura. Ele era mais alto que a parede daqui de casa. Ele era muito grande. E a Bíblia fala que a sua roupa, olha só, a armadura dele que ele vestia, que era toda revestida de bronze, pesava cerca de 57 quilos. Quantos quilos você pesa? 30, 40, 20 quilos? Olha só, a armadura dele era mais pesada que você, hein? Muito pesada. Ele era muito grande, então a armadura dele tinha que ser bem pesada.
E na lança, aqui na mão dele, ele carregava uma lança de bronze. E essa lança tinha a ponta de ferro. Essa lança pesava 7 quilos, mais que um pacote de arroz. Vocês acreditam nisso? Que ele carregava isso aqui como se fosse nada, né? E os filisteus, ele tinha um costume de mandar um homem para a guerra. Apenas um, contra um de Israel. Então, aquele homem que ganhasse, o outro exército se tornaria seu escravo e teria que servir, então, o povo ganhador. Por isso que eles não estavam ali para perder. Eles levaram um campeão de 3 metros de altura. E esse aqui era chamado Golias. Você conhece essa história? Então, a gente vai rever hoje. Golias, todo dia, de manhã e à tarde, aparecia no vale e gritava. Sua voz parecia de um trovão, de tão forte que ele falava. Ha, 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 ha! Vocês não são do exército de Saul? Mande um homem para lutar aqui comigo. Vamos ver quem vai ser o vencedor e quem vai se tornar escravo do outro. Quero só ver. Tenham coragem. E quando Golias aparecia, todo o exército de Israel estremecia, inclusive o rei Saul, porque aquele homem dava muito medo e ele queria apenas um para lutar e insultava o Deus de Israel, falava coisas feias sobre o nosso Deus. E isso desagrada o nosso Deus, né? Mas ele estava lá, pronto para lutar, pronto para a guerra. Enquanto isso, lá na casa de Davi, Jessé chama Davi. Fala para ele, olha, seus irmãos estão lá no campo de batalha e eu quero que você leve alimento para eles. Leve esse alimento, leve 10 pães e leve 10 queijos. E entregue lá para o comandante e veja como seus irmãos estão. Depois venha me trazer notícias. O pai também estava preocupado com os filhos que estavam na guerra. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabia de Golias, não sabia se a guerra já estava acontecendo. E então, Davi, muito obediente, deixa suas ovelhas com outro pastor e vai então para ver como seus irmãos estão. Quando Davi chegou lá, ele chegou bem na hora que o gigante estava se apresentando e o exército estava se armando para o encontro diário com os filisteus. E aí Davi então pergunta, o que está acontecendo? Por que vocês estão aí morrendo de medo, né? Todo apavorados, nem deu tempo dele ouvir a resposta. De repente ele escuta aquela voz de trovão. Ha, 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 ha. Vocês têm medo de mim? Mandem um homem para lutar comigo. Vocês vão ver só quem vai ganhar. Começou a insultar novamente o povo de Israel, novamente o nome do nosso Deus. Porque quem que é o verdadeiro rei de Israel? Deus. E então Davi ficou ali observando aquele povo de Israel tudo com medo. E aí ele queria saber, entender o que estava acontecendo. E ele começa a perguntar, mas o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Então ele ouviu que aquele homem se chamava Golias e estava querendo guerrear com um homem de Israel. E o rei Saul havia dito que aquele homem que fosse corajoso o suficiente para enfrentar Golias teria muitas riquezas, se casaria com a filha dele e ainda a sua casa, a casa de seu pai, seria isento dos impostos de Israel. Mas Davi ficou muito irado com aquele Golias. Ele falou, quem é esse homem? Quem ele pensa que é para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele tá de brincadeira. Não, ele não pode fazer isso. Quem é ele? O nosso Deus é muito maior que os deuses dele. Ele não sabe quem ele está enfrentando? Nosso Deus é o Deus vivo. E então o seu irmão Eliabe ficou bravo com ele. Falou, o que você está fazendo aqui? O que você está falando? Você veio aqui de curioso, né? Deixou as ovelhas lá sozinho, veio aqui de curiosidade. Ele falou, não, mas que é uma afronta é sim. Esse homem aí, ele não sabe com quem que ele está mexendo. E todos então começaram a comentar que um menino chamado Davi estava falando que o exército de Israel era o exército do Deus vivo. E isso chegou até o ouvido do rei Saul. E o rei Saul então pede para chamar Davi. Davi e o rei.
Oi, Davi. E o rei Saul já conhecia Davi, né? Oi, Davi, você tá falando que um homem corajoso pode enfrentar Golias? É isso mesmo. Um homem tem que ter coragem para enfrentar, porque nós somos do exército do Deus vivo. Ninguém pode enfrentar o exército do Deus vivo. Eu tenho coragem. Eu vou lutar contra Golias. Aí Saul ficou olhando para ele. Você tem certeza? Você é só um rapazinho. Você é novo, inexperiente. E Golias já é um soldado criado na guerra, tem experiência. Você tem certeza, Davi? Tenho. O senhor não sabe? Eu, quando estou cuidando das minhas ovelhas, se aparece um urso, se aparece um leão, eu enfrento. E eu sei que quem me dá coragem é Deus. Se Deus me livra do leão e livra do urso, também me livrará desse gigante. Eu vou. Olha a fé de Davi, né? Ele falou, eu vou, mas não vou porque eu sou bom, não. Eu vou porque Deus vai comigo. Era esse o pensamento dele. E então Saul, ainda preocupado, mandou colocar nele a própria armadura. Davi então colocou a armadura. Só que vocês se lembram que Saul era muito alto, né? Saul era bem alto, então a sua armadura era grande para Davi. Quando Davi colocou, ficou desajustado nele. Ele falou, eu não consigo andar nisso. Não, tira isso de mim, eu não tenho experiência com isso. Eu prefiro ir com a minha roupa mesmo. E aí Saul, você tem certeza, Davi? Sim, eu tenho. E o Senhor vai comigo, eu não vou sozinho, o Senhor está comigo. E então Saul, vendo a fé, o tamanho da fé de Davi, falou para ele, então vá, que o Senhor te abençoe. E Davi foi, todo corajoso. Foi todo corajoso para lutar com Golias. E antes dele chegar lá em Golias, ele passou no riacho. Pegou 5 pedrinhas lisas, junto com a sua funda, um estilingue, né? E levou junto com ele lá pro vale para guerrear contra Golias. Golias era muito grande, muito maior que Davi. E Davi não estava com medo, porque ele não estava sozinho. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Quando o gigante Golias viu Davi de longe, aquele menino pequeno, inexperiente, sem roupa de guerra, começou a dar risada. Não acredito, mandaram você para lutar comigo. Quem você pensa que eu sou? Cachorro para vir me bater com pau? Você é apenas um pastor. Começou a tirar sarro de Davi. E Davi então responde para ele, todo corajoso. Você vem lutar comigo com espadas, lanças, armaduras, mas eu vou lutar contra você em nome do Senhor. E Davi, quando fala isso, ele pega então o seu estilingue, a pedrinha, coloca no estilingue, na sua funda e gira, 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 gira e solta. Tum! O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Aquela pedrinha pequenininha, perto daquele gigante, rodou, rodou, rodou e encravou na testa do gigante. E quando ela encrava na testa do gigante, ele cai. O gigante morre somente pela pedrinha de Davi. E quando o exército de Golias, o exército do filisteu, vê que o gigante está morto, eles fogem, saem correndo. E aí o exército de Israel corre atrás dele e ganha essa guerra. E então o povo de Israel fica livre novamente do povo filisteu. Bom, crianças, vocês acham que Davi ganhou essa guerra por conta própria? Não, né? Ele ganhou porque ele contava com uma ajuda muito especial. Ele confiava no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Coisa que o gigante filisteu não confiava. Ele confiava em deuses que não existem.
Mas Davi não. Davi confiava naquele que é maior que tudo, o nosso Deus, que deu coragem para ele. E ele enfrentou aquele gigante daquele tamanho, caiu morto no chão. Porque Davi contava com a força do nosso Deus. E isso é muito importante. Isso é uma lição para as nossas vidas. Nós devemos confiar em Deus, seja qual for o tamanho do nosso problema. Eu não sei o que você tem passado, não sei as dificuldades que a sua família tem passado nessa pandemia, mas confie no Senhor e Ele vai dar a vitória com certeza. Ele está do seu lado e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A gente só tem que confiar. E esse é o nosso versículo de hoje. Vamos decorar? O versículo está lá no livro de Salmo, como eu disse, um dos salmos escritos por Davi. Salmo 118, versículo 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118, 8, vamos repetir? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. O que esse versículo quer dizer pra gente, criança? Que o nosso refúgio, a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. Ele nunca vai nos decepcionar. Os homens, nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos, sim, podem nos decepcionar sim, porque nós somos humanos, pecadores. Então a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, não em outras pessoas, né? Nós temos que confiar verdadeiramente no Senhor, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. É isso aí, crianças. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Agradeço, Deus, cada criança que está aqui comigo agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Peço que essa palavra entre, Senhor, no coraçãozinho de cada uma, Senhor, que elas possam, Senhor, sempre fazer a Tua vontade, confiar, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para cada uma delas. Confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Confiar, ó Pai, que seja qual for o tamanho do problema, o Senhor tem a solução. Obrigada por essa manhã maravilhosa, perdoe os nossos pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tenham todos um lindo domingo e até a próxima. Tchau, tchau.